Muito bem, a discussão está pegando fogo, principalmente pelas entrevistas que o consultor do governo Lula na área de economia, que é o André Lara Rezende, deu ao Canal Livre do Grupo Bandeirantes e também que o presidente do Banco Central, um dia depois, deu ao programa da TV Cultura, Roda Viva. Então, essas duas entrevistas colocaram no debate de volta a questão da âncora fiscal. Os dois falaram da âncora fiscal a partir de uma queixa que o presidente da República fez do valor que a taxa de juros básica do Banco Central acabou assumindo recentemente. A taxa de juros ficou bastante elevada, está há algum tempo a 13,75% ao ano, e o presidente da República resolveu criticá-la e reclamar que com ela é muito difícil a economia funcionar bem. Pois bem, aí, nesse momento em que o André Lara Rezende participou do programa no Grupo Bandeirantes, a pergunta era essa: como fica essa briga, essa confusão entre as opiniões do presidente da República sobre juros e o posicionamento do presidente do Banco Central, que não foi escolhido por Lula, ele tem um mandato, as posições que ele está assumindo, e aí a coisa começou a ficar um tanto complicada, porque o ministro da Fazenda e a ministra do Planejamento, que talvez devessem se estar posicionando nesse assunto, não estão, um pouco porque eles não são pessoas ligadas ao debate desse tipo de assunto, mas a verdade é que quem está assumindo pelo governo, já que o presidente da República nunca vai entrar nesse tipo de debate, é o consultor e assessor, não sei bem como chamá-lo, o André Lara Rezende, que tem posições bastante detalhadas e definidas sobre o tema que ele vem apresentando há muito tempo no Brasil, independentemente de ele ter virado mais recentemente consultor do candidato Lula e, eventualmente, agora consultor do novo presidente da República. Pois bem, essa discussão acaba trazendo à baila a pergunta sobre por que, que a gente tem de se preocupar com a âncora fiscal, e aí o ponto é que há uma percepção de vários, seja no mercado financeiro, seja de parte do próprio presidente do Banco Central, percepção de que a questão fiscal está um tanto fora de controle. André Lara Rezende se insurgiu com esse posicionamento, no que ele está plenamente correto. Não existe esse buraco ou essa confusão na área fiscal do país. Como ele mesmo disse, o último dado divulgado do superávit fiscal do ano passado, superávit primário, foi, se não me engano, 1,3% do PIB. E ele então disse: poxa, se tem esse superávit, quer dizer que está sobrando dinheiro, do dinheiro arrecadado, grosso modo, sobrando esse valor em relação à despesa não financeira, ou seja, a despesa exclusiva e juros. Se tem essa sobra e o valor é parecido com aquilo que foi adicionado de gasto ao teto de gastos para este ano, porque o teto foi violado, foi rompido lá atrás por conta de decisões que foram tomadas que ultrapassaram
em um valor parecido com esse 1,3% do PIB. Então, disse o André, se este valor, que foi o que ultrapassou o teto, é parecido com o superávit do ano anterior, que foi recentemente divulgado, como é que eu posso aceitar que está havendo um descalabro fiscal no país? Então, ele disse: eu não aceito isso. Outra coisa que o André não aceitou, conforme qualquer um pode verificar ouvindo o seu vídeo no Grupo Bandeirantes no YouTube. Outra coisa que ele disse que não aceita e que ele quer trazer à discussão é que a gente tem de estar correndo atrás de uma tal âncora fiscal, porque quando as pessoas falam em âncora fiscal, estão falando em dispositivos parecidos com o falecido teto de gastos. O teto de gastos foi uma regra que foi imposta lá atrás, na época do Michel Temer, e o Meirelles era o ministro da Fazenda, uma regra que dizia, estabelecia, por emenda constitucional, que o gasto da União não poderia crescer mais do que pela taxa de inflação decorrida. Esta era a regra então estabelecida e que os governos de lá para cá muito pouco conseguiram cumprir. E aí, em parte por isso, é que se está dizendo que há um descontrole fiscal, porque o tal do teto não pôde ser cumprido, e isso teria sido por falta de comportamento compatível com o equilíbrio fiscal de parte das autoridades da área fiscal. Só que, como o André também chamou a atenção, o problema não é esse. A gente tem de verificar com cuidado por que, que o teto vem sendo violado todos os anos e por que não se pode chamar isso de descalabro fiscal. Para mostrar isso, aqui sou eu que estou mostrando, estou ajudando no entendimento disso, eu vou colocar uma apresentação, vou compartilhar essa apresentação, em que em que eu digo a hora e vez da âncora previdenciária. Eu chamei aí de âncora, talvez não devesse ter chamado, porque não se trata de uma regra simples, como o teto de gasto, é algo bem mais complicado. Mas, de fato, o que eu queria era chamar a atenção que a gente tem de olhar o regime fiscal. O regime fiscal ele vai nos mostrar de que forma os gastos estão sendo determinados segundo as leis em vigor desse regime. E o que a gente nota ao examinar o que eu vou mostrar na minha apresentação a seguir é um gráfico onde no título está a frase estrutura do gasto da União. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que o regime fiscal ele vai aparecer, os seus resultados vão aparecer em termos dos gastos e dos números desse gráfico, onde eu coloquei o peso de cada item mais importante no gasto total de 2 anos, 1987 e 2021. O que eu quero é ver como evoluiu nesse espaço de tempo o peso dos gastos, porque isso vai indicar para quem está estudando o assunto o tipo de estrutura e, portanto, de regime fiscal que nós temos. O que é que esse gráfico mostra? São 2 barras, e o que ele vai mostrar é que 2 itens apenas, que são os itens Previdência e Assistência Social, eles têm um peso bastante elevado
eles saíram, não eram tão elevados assim em 1987. Se vocês olharem no gráfico, no meio das duas barras, lá em cima, está o peso dos dois itens, previdência e assistência, 28,3% do total. E se a gente olhar bem à direita, distanciando-se da barra que está do lado direito, esse peso passou para 68,2%. Ele está embaixo de onde eu apareço na janelinha do programa que eu estou usando. Ou seja, o regime fiscal brasileiro mostrou que houve uma mudança muito forte, muito expressiva, entre esses dois momentos, 1987 e 2021. Os dois itens de maior peso no gasto da União tiveram sua participação aumentada fortemente, no caso de 28,3% para quase 70% do total. Isso mostra que nós viramos a União, o governo federal, que tinha uma barra de participações, que é a da esquerda, mais ou menos distribuída uniformemente entre os vários e principais itens do orçamento. Essa barra, com o tempo, passou rapidamente a uma estrutura toda concentrada em apenas dois itens, quase 70% do total. Viramos, na União, um orçamento voltado para gasto de previdência e de assistência social. Os demais itens têm participações relativamente pequenas. E o que acontece? Na hora que foi estabelecido o tal do teto de gastos, que dizia que o gasto não poderia crescer mais do que a taxa de inflação decorrida, isso implicou que os vários componentes do gasto eles teriam de ser ajustados, mas para chegar no total que se queria obter, quer dizer, o ajuste do total pela inflação aplicada ao valor global do gasto do ano anterior, esse ajuste ele teria de sair proporcionalmente mais exatamente dos itens de maior peso, previdência e assistência social. Senão, nós não iríamos obter o ajuste global do gasto da União. E por que, na verdade, isso se tornou praticamente impossível? Porque esses dois itens, como eu já tinha dito, têm um peso muito grande. E eles têm um peso muito grande porque são bastante rígidos. Esses são os gastos principais do grupo de gastos obrigatórios que nós temos na área federal. Então, não há como atender à demanda da tal da âncora fiscal, que foi aprovada com o teto de gastos, se esses itens não vão conseguir variar. Eles são muito rígidos, é só pensar o que está aí: previdência, pagamento de aposentadorias, crescimento, esse item vem crescendo muito, assistência social. Aí, como o nome bem diz, é o apoio às pessoas menos favorecidas, mas não aposentadas, que também é muito difícil reduzir. Hoje, esse é o item de prioridade 1 na pauta do governo que assumiu. Um é bastante rígido, pelo tema que é Previdência, e o outro é a principal prioridade dos últimos anos. Ora, se eles não conseguem ser ajustados com maior facilidade, o que os governos foram fazendo foi ajustar os itens chamados discricionários, que são esses dos retângulos menores.
discricionário, por definição, é flexível, mas vários deles tenderam a zerar. O principal dele é o investimento, porque já que não conseguia ajustar nos itens de maior dimensão e fazendo ajuste nos de menor dimensão, estes, uma hora, tenderiam a ser zerados, e aí cria-se uma dificuldade política também intransponível, ainda que esses não sejam gastos obrigatórios. Mas a gente sabe que não dá para ficar com investimento próximo de zero. Se ficarmos, como não há substituição do investimento público pelo privado, o que vai, e aqui a gente está falando de infraestrutura, o que vai acabar acontecendo é que, uma hora, o teto deixa de ser cumprido, como deixou, aí vão buscar aprovar uma emenda constitucional, que originalmente ele foi aprovado por emenda constitucional. Uma emenda que permita o governo ser perdoado por ter descumprido a regra do teto, e, a partir daí, como todo mundo pode imaginar, cria-se uma grande confusão, porque ninguém vai querer aceitar mais pagar, ser o principal responsável pelo pagamento desse tipo de conta, desse tipo de obrigação. Ou seja, a partir de um certo momento, o teto de gastos se inviabilizou por conta da extrema concentração em apenas 2 itens dos gastos do orçamento da União. Isso era fundamental saber, e eu noto que as pessoas não conhecem esses dados por onde eu ando. E por isso mesmo é que nessas discussões, no caso envolvendo o presidente da República, o presidente do Banco Central e um consultor de renome, os três começam. Apenas o André falou dessa história que eu estou dizendo aqui, que é o peso dos gastos obrigatórios e a necessidade da gente olhar o regime fiscal e perguntar o que é que se deve fazer para ajustar o regime fiscal e poder conviver com o orçamento que, em algum momento, vai caminhar para uma redução do peso desses itens, que são muito pesados. É como se a barra da direita voltasse para ter uma forma, um formato, uma composição parecida com a barra da esquerda. É isso que é a tarefa, a grande tarefa que se tem de executar para tentar voltar a se ter um certo controle sobre a situação do gasto e a conformação, se é que a gente pode dizer assim, da âncora fiscal que a União deve administrar a partir de um certo momento. Só que não é fácil fazer isso. Você, para reduzir esses itens, vai brigar contra a principal prioridade do país, que virou o item assistência social, e a dificuldade de afetar os valores do gasto previdenciário. Então, esse é o grande impasse, e por isso mesmo que eu venho discutindo intensamente esse assunto e chamando a atenção das pessoas que nós temos de enfrentar o ajuste, principalmente do item previdência, porque ele é obrigação, não é prioridade, número um. E número dois, é o de maior peso, de longe, 50,1,8% do total em 2021, é previdência. Então, e tem uma coisa interessante que eu já vou dizer: existe um dispositivo constitucional que foi introduzido na última reforma de regras da Previdência, que foi aprovada, e nessa última reforma, que é de dezembro de 2019,
foi estabelecido que todos os entes públicos têm de promover o equacionamento dos déficits previdenciários, que são o déficit atuarial, que é o de longo prazo, e o déficit ano a ano, que é o déficit financeiro, e é parte do cálculo do déficit atuarial. Existe a obrigação de fazer esse ajuste, só que ela tem andado muito devagar ao longo do tempo. Há um caso que eu acompanho de perto, pela minha estreita ligação com o ente público, no caso, o estado do Piauí, porque eu sou piauiense, e, portanto, eu tenho ajudado há muito tempo o Estado, é uma espécie de obrigação que eu assumi comigo mesmo, e o Estado do Piauí, graças à disposição do seu antigo governador, que é o Wellington Dias, que hoje é o ministro do Desenvolvimento Social, o Estado do Piauí começou a promover um ajustamento de forma tal a que, no seu caso, ele reduza o tamanho desse pedaço chamado Previdência. Esse gráfico se refere à União, não é o caso do Piauí. Para mostrar o caso do Piauí, já que eu citei, eu vou trazer um gráfico que é uma forma mais interessante da gente olhar, que é mostrar num gráfico não a estrutura da despesa, mas a evolução do déficit previdenciário ao longo dos anos. Antes eu mostrei um ano a estrutura do gasto da União. Aqui eu vou mostrar a evolução de 2006 a 2032 de duas variáveis. A linha vermelha é o déficit previdenciário. A linha tracejada negra é a variável investimento. Porque é interessante fazer assim para mostrar a gente por que esse assunto é tão importante e por que ele está por trás, nas entranhas da tal da âncora e dos problemas macroeconômicos. É porque, se o gasto previdenciário sobe tanto como se vê no gráfico de cima, a linha vermelha, como os demais itens são muito rígidos, o que acaba acontecendo é o investimento, por ser a variável mais flexível, ela desaba. No caso aí, a projeção era que em 2022 o investimento viraria zero para compensar a subida do déficit previdenciário, que é a linha vermelha, e ao acontecer isso, se a gente imaginar todos os estados, todos os municípios e a União fazendo o mesmo, nós vamos ter uma tendência dramática de que todos os investimentos públicos caminhariam para zero ao longo do tempo, se nada fosse feito para arrumar ou para equacionar o déficit previdenciário. Seria uma forma de recompor a tal da âncora, que eu estou chamando âncora previdenciária, para tomar emprestado o nome âncora, do que se costuma falar, num outro contexto, ainda que eu ache que essa história de chamar isso de âncora não é uma boa denominação. O ideal seria se a gente chamasse regime fiscal e previdenciário e regime fiscal não previdenciário. Aí talvez ficasse mais complicado de explicar. Por isso eu continuo amarrado na âncora, que é para dizer que, se a gente não fizer o ajuste da linha vermelha, os investimentos caminharão para rapidamente serem zerados, e, sendo zerados, nós não vamos ter mais infraestrutura evoluindo no país. O crescimento da economia desaba, basta que a gente generalize esse raciocínio. O gráfico de baixo mostra o que um Estado que se dispôs a ajustar o déficit previdenciário, que é a linha vermelha,
consegue obter com muito esforço e com o equacionamento, que é algo que não dá para eu detalhar aqui, mas é uma forma de recuperar um certo equilíbrio no financiamento da Previdência do Estado. Vocês veem que a linha vermelha, em vez de subir de cerca de 1 bilhão em 2020 para 2 bilhões e 300, arredondando, em 2032, ela sai do mesmo 1 bilhão e cai na direção de 691 milhões no gráfico de baixo, em função do esforço de mudança e de reforma que o Estado começa a fazer e projeta fazer. Daí a linha tracejada. Em vez de desabar para zero em 2022, teve, no ano passado, segundo a estimativa que eu recebi, um investimento de 1 bilhão e 700 milhões. É isso que o país tem de fazer, é isso que a mídia não discute, não comenta e precisa comentar. As pessoas precisam entrar fundo nisso, trazer outros casos, casos de todos os tipos, cada ente público, só o município são 2.000, sei lá, 50 estados, União, grandes municípios, é um outro bloco. Tudo isso tem de passar por um processo de ajuste que mantenha os investimentos crescendo minimamente e a economia crescendo, investimento crescendo e PIB crescendo ao mesmo tempo. Antes de encerrar, eu vou mostrar o gráfico da taxa de investimento em infraestrutura, que é a razão entre o gasto de investimento em percentagem do PIB, razão com o PIB, de 1980 a 2022, e a taxa de crescimento do PIB, uma média móvel de 12 anos. Se vocês olharem, a linha tracejada vermelha mostra a desabada dos investimentos em infraestrutura. A linha preta mostra a desabada resultante na taxa de crescimento do PIB. Eu vou encerrar por aqui, eventualmente eu farei uma segunda apresentação ou até mais, detalhando o que eu coloquei aqui numa discussão mais ampla e mais rápida, porque o assunto não é simples e é difícil de detalhar, mas eu acho que nós temos de entrar a fundo nisso, debater isso e fazer uma série de perguntas, tipo, por que não está andando mais rápido o processo de ajuste? Por que há tanta resistência a fazer isso, se isso é o caminho, é o único caminho que existe para recuperar a capacidade de crescimento do país? Então, em vez de ficar nessa brigalhada que existe por aí hoje, em cima de aspectos que não são os aspectos-chave, eu sugiro que as pessoas pensem, vejam de novo a apresentação, ouçam de novo a minha fala e, posteriormente, eu trarei uma segunda discussão no mesmo tema para a gente aprofundar mais o que é que está acontecendo no Brasil. Muito obrigado a todos.